Olá a todos, dando continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Esse estudo visa auxiliar aquelas pessoas que querem compreender mais a doutrina espírita e entender por que estamos aqui nesse planeta, de tantas dificuldades, do que da dor, do destino, enfim. Então, vamos lá ao capítulo 2. Nós vamos abordar, então, o item 2 da alma. Pergunta 136. A alma independente do princípio vital? O corpo não é mais do que envoltório, sempre o repetimos. Então, isso eu já expliquei no vídeo anterior. O corpo pode existir sem a alma? Sim, e não obstante, desde que o corpo deixa de viver, a alma o abandona. Ou seja, quando a pessoa desencarna, a alma já não está mais ali. Antes do nascimento, não há uma união decisiva entre a alma e o corpo, ao passo que após o estabelecimento dessa união, a morte do corpo rompe os liames que a unem a ele, e a alma o deixa. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo sem vida orgânica. Então ficou bem claro. Pergunta 136b. O que seria o nosso corpo se não tivesse a alma? Uma massa de corpo, de carne sem inteligência. Tudo o que quiserdes menos um homem. Ou seja, para existir animação tem que haver a alma. Senão seria apenas uma massa de carne ali sem uma inteligência que o dirige. 137. O mesmo espírito pode encarnar-se de uma vez em dois corpos diferentes? Não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente duas criaturas diferentes. Aqui está mandando ler o Livro dos Médiuns, capítulo da bicorporeidade e transfiguração. Porque o espírito ele precisa animar um corpo, e quem vai formatar esse novo corpo é o perispírito, que é o modelo organizador biológico do corpo físico. Então, esse perispírito ele vai modelando esse novo corpo no momento da concepção, mas quem dirige tudo é o espírito. Então, o espírito, dois espíritos não podem habitar o mesmo corpo. Isso é um problema que às vezes as pessoas confundem, pensando, por exemplo, na possessão, onde dois espíritos habitam o mesmo corpo. Ele pode, assim, tomar o corpo como um todo, no sentido da obsessão, mas não animar um corpo definitivo, como no caso da reencarnação. 138. O que pensar da opinião dos que consideram a alma como um princípio da vida material? Simples questão de palavras, com a qual nada temos. Começai por vos entenderdes. Então, a alma, ela já existia antes da reencarnação. Então, o que acontece ali? Os pais, eles fornecem apenas o corpo físico. A alma, ela pode ser muito mais evoluída do que os pais, ou menos evoluída. Então, os pais vão ali contribuir apenas no envoltório corporal. 139. Alguns espíritos, e antes dele, alguns filósofos, assim definiram a alma uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Não há contradição, tudo depende da significação das palavras, porque não temos uma palavra para cada coisa. Então, isso aqui é importante porque o nosso repertório verbal hoje ele é muito rico. No passado, eles não tinham um repertório verbal como nós temos hoje. Então, tínhamos poucas palavras e, às vezes, uma palavra ela queria dizer várias coisas. Isso, às vezes, não acontece. Então, nós temos que entender que o homem evolui, surgem novas palavras, novas significações, para que possamos não ficar ali presos pela letra. Então, a continuação da resposta aqui. A palavra, a alma empregada para exprimir as coisas mais diferentes. Uns chamam a alma o princípio da vida. Nessa acepção, é exato dizer figuramente
que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Essas últimas palavras se referem à fonte do princípio vital, em que cada ser absorve uma porção, que desenvolve todo após a morte. Essa ideia não exclui absolutamente a de um ser moral distinto, independente da matéria, e que conserve a sua individualidade. É a esse ser que se chama igualmente alma. E nessa acepção pode-se dizer que a alma é um espírito encarnado, dando da alma diferentes definições. Os espíritos falaram segundo as aplicações que faziam da palavra segundo as ideias terrestres que estavam ainda mais ou menos imbuídos. Isso decorre da insuficiência da linguagem humana, que não tem um termo para cada ideia, o que acarreta uma multidão de mal-entendidos e discussões. Eis porque os espíritos superiores dizem que devemos primeiro nos entendermos quanto às palavras. Então, isso aqui foi uma continuidade da pergunta 139, é justamente o que eu falei. O repertório verbal, ele era muito pobre, ele vai sendo enriquecido à medida que nós vamos evoluindo. Então, o nosso repertório verbal hoje ele é muito rico por causa justamente dessa evolução. Então, é muito importante entendermos que todo esse processo aí da alma, que é uma oportunidade de evolução, nós vamos entendendo por que não entendemos quando nos falam, por exemplo, de Deus. O que é Deus? Como Kardec perguntou, né? Então, ele fala que o homem ainda não tem um sentido para compreender Deus. Por quê? Porque esse sentido ele não foi desenvolvido ainda. Então, é uma faculdade que nós vamos desenvolver quando estivermos num estágio assim, bem superior ao que estamos hoje. A gente imagina se o espírito no mundo feliz, ele tem faculdades que nós não desenvolvemos ainda. Então, eles conhecem coisas que nós não conhecemos. E eles têm percepções que nós ainda estamos longe de compreender. A mesma coisa aconteceu no passado. Eles não tinham percepção de muitas coisas que nós compreendemos hoje. Hoje nós temos a internet, por exemplo, a pessoa hoje faz uma videoconferência de um lugar estando no Brasil, outro no Japão, no mesmo momento. Então isso, se a gente explicasse isso para uma pessoa, voltasse no tempo, explicasse para uma pessoa de 30, 40 anos atrás, ela não ia entender isso. Se fosse na Idade Média, então, iria dizer que era coisa de bruxaria, que era coisa do demônio. Então hoje nós entendemos por quê? Porque já temos esse conhecimento da internet. E vamos ter outros avanços que daqui, sei lá, um tempo, vamos nos comunicar inclusive com nossos entes queridos que desencarnaram via computador, via celular. Aliás, isso já acontece, mas são pesquisas da transcomunicação instrumental, que a Sônia Rinaldi é pioneira aqui no Brasil, e ela faz isso direto, né? Mas com o tempo nós vamos ter uma tecnologia mais avançada para compreender tudo isso, coisa que hoje nós não temos condições de entender. Então, muito obrigada a todos, por hoje é só. Compartilhem meu vídeo, se inscreva no meu canal e aperte o sininho das notificações. Muita paz.